Fala aí, pessoal do Sport TV, tudo bem? Como vocês estão vendo, estou aqui ao lado do meu amigo Carlão, mais uma Superliga começando, e hoje teremos um papo especial, convidado especialíssimo, não poderia ter um convidado melhor para a gente falar desse início de Superliga. Ele já apareceu aí, Renan, nosso querido técnico da Seleção Brasileira, nosso amigo. E aí, Renan, tudo bem? Como é que está enxergando aí esse início de Superliga? Você que esse ano não estará no Taubaté, estará exclusivo, se dedicando a observar os jogadores e tudo. Essa decisão sua foi tomada em função da pandemia ou você já tinha isso na cabeça? Explica pra gente aí. Um grande abraço e legal estar com você. Olá a todos. É um prazer enorme, meus queridos amigos Nalbero e Carlão. Sim, foi uma decisão tomada, já muito bem pensada. Eu já estava há uma temporada e meia no Taubaté, né? E com a chegada da pandemia, muitos atletas, né? O mercado movimentou muito, muitos atletas saíram do Brasil e eu vi por bem eu estar livre para poder acompanhar, né, o dia a dia desses atletas e também ter a liberdade de frequentar os treinamentos dos clubes. Porque eu, como técnico de uma equipe, claramente eu não seria percebido como um técnico da seleção, e sim como um técnico de um clube, e ficaria, enfim, ruim, né, para estar presente ali o dia a dia. Agora não, agora eu estou exclusivo, né, da seleção, então pretendo, eu estava até com viagem marcada agora para a Itália, infelizmente talvez tenha que dar uma segurada, que as coisas andaram piorando por lá por causa do Covid, mas eu estou aqui, cara, estou tentando acompanhar o máximo possível, né, o dia a dia dos atletas e principalmente, Roberto, naquele período que todo mundo estava em casa, né? A gente tentou monitorar de alguma forma, estar próximo desses atletas, mas agora parece que as coisas estão começando a voltar à normalidade e isso é muito bom. Renan, só te fazer uma pergunta. Bruninho, capitão da Seleção Brasileira, voltando agora para o Brasil, está defendendo o Taubaté. Qual a importância que você acha da presença dele aqui na nossa Superliga, treinando com vários companheiros de seleção, né, principalmente em Taubaté, com alguns jogadores que provavelmente vão estar na tua lista para Tóquio? E quem que você acha que é o favorito nessa Superliga? Olha, pergunta difícil, né? Primeiro, quanto ao retorno do Bruninho, para a Superliga foi fantástico. Acho que é um personagem muito importante, né, da nossa história recente do voleibol. Seguramente o atleta mais vitorioso de todos os tempos aí, em todas as competições que participou, sempre com grandes conquistas, um líder nato, e a gente fica muito feliz dele ter retornado para o Brasil. Acho que ele fez uma etapa bastante importante na Itália, na carreira dele, né, conquistando também grandes títulos, e foi uma decisão pessoal dele, de querer voltar, ficar próximo da família, estar no Brasil e com foco total nos Jogos Olímpicos. Outros jogadores saíram, no caso como o Lucarelli, Flávio, o Victor, que é do Uruguai, Wallace. Então, tantos atletas saíram, que tiveram, né, uma passagem também pela seleção. Então, assim, alguns voltaram, outros saíram, e o nosso campeonato aqui, ele é sempre uma incerteza muito grande, né? Claro que a gente fica muito atento aos investimentos de cada clube, e com certeza hoje nós falamos em Taubaté e Sada, os dois maiores investimentos, consequentemente, né, com um plantel bem elaborado. Nós temos aí na cola desses dois, o Minas e Campinas, que acabou de ser campeão paulista merecidamente, jogando um voleibol fantástico na grande final contra o Taubaté. Então, assim, eu acho que é uma competição bem aberta e pode acontecer alguma surpresa, porque hoje nós temos várias equipes com garotos muito jovens, né? Porque com a saída de alguns atletas, de vários atletas, né, para o campeonato polonês, para o campeonato francês, alemão, eu acho que abriu um espaço aqui para vários garotos que não estavam tendo esse espaço para jogar a Superliga. Então nós temos exemplos aqui como o Minas, que está com um plantel muito legal, jovem, e dando possibilidade para esses garotos jogar, como o SESI, enfim, vários clubes aí com uns garotos interessantes que talvez sofram um pouco no início da Superliga, mas que podem, no decorrer da Superliga, crescer bastante. O Renan, você falou aí o Carlão perguntou sobre o Bruno, né?
E ele está em Taubaté, voltou para Taubaté, e Taubaté é um dos times que tem mais jogadores selecionáveis. E quem está dirigindo o Taubaté é o seu conhecido, né? Um grande técnico, Weber. E do lado do Cruzeiro, Marcelo Mendes, técnico da seleção argentina, trabalhos super consolidados. Lógico que tem um jogador ou outro dos outros times, mas você fica totalmente tranquilo em relação a principalmente esses dois times que podem ceder mais jogadores para a seleção, né? Taubaté e Cruzeiro, em relação aos trabalhos que vão ser feitos lá. Que você espera? Como você espera receber os atletas lá em abril ou maio do ano que vem, após essa Superliga, já precedendo a Liga das Nações e a Olimpíada? Boa. Boa pergunta, Alberto. Esses dois profissionais são né, de primeiro nível internacional, assim como o Horácio, né, que também é argentino, o Neri, aqui no Minas, e tantos outros treinadores, Marcos Pacheco. Nós temos grandes treinadores aqui no Brasil. E a minha grande preocupação, eu acho, a de todos, né, era o pós-quarentena, o pós-pandemia, né, esse retorno. E isso nos deixou muito feliz, muito tranquilo, porque tivemos um índice muito baixo de lesões. Essa era a grande preocupação. E hoje eles estão jogando já praticamente na sua plenitude e todo mundo bem fisicamente. Né? A gente viu a final do Campeonato Paulista, a final do Campeonato Mineiro, acompanhando bem de perto, assim, já num nível técnico muito bom das equipes finalistas. E eu acredito, sim, que principalmente essas duas equipes que você falou, tanto Taubaté como Sada, que tem uma quantidade grande de atletas, eu não tenho a menor dúvida que a estrutura que o clube oferece, né, para os seus profissionais e os profissionais que tem hoje na gestão do projeto, eu tenho certeza que vão fazer um grande trabalho. Eu digo sempre, a seleção brasileira, claro, é a ponta ali da pirâmide, mas ela depende muito do trabalho desses clubes. E, Renan, agora falando especificamente de duas posições, né, que você provavelmente vai ter alguma dúvida na seleção brasileira, ou se tem essa dúvida, não quero que tu antecipe nada, né, mas queria que tu falasse sobre, primeiro, a posição de oposto. A gente tem o Wallace aí, que já é um cara consolidado, que vem desde Londres, conquistou a medalha de prata, depois, em 2016, a medalha de ouro, fazendo uma grande Olimpíada, mas a gente percebeu que ele deu uma caída depois. Né? Não sei se foi em relação à motivação, enfim. E nesse meio tempo apareceu aí o Alan, né, que fez grandes campeonatos no SESI, agora está vestindo a camisa do Cruzeiro. Você tem mais alguém na tua cabeça nessa posição? E a outra de levantador. Né? Você tem já o Bruno consolidado como capitão, super experiente. E a outra posição? Porra. Te vira, meu amigo. Contra a parede, mas sim, com o adiamento dos Jogos Olímpicos, novas dúvidas surgem, claro, né? Porque na vida de um atleta, um ano é muita coisa, né? E como você falou, o Wallace, nós tínhamos um projeto com o Wallace. Em 2018 ele teve uma participação muito efetiva até o Mundial. Em 2019 ele ficou praticamente um ano de repouso fora, né? Não participou do Sul-Americano, não participou da Copa do Mundo. Com isso abriu um espaço importante para o Alan jogar quase que efetivamente. Teve a inclusão do Roque, um jogador que tem um potencial tremendo aí, um gigante. Nós não podemos desprezar esses garotos de maneira nenhuma, né? É um garoto, assim como outros que estão surgindo aí com potencial incrível. E nos enche de orgulho ver um Vissoto jogando também no nível que está jogando. Quer dizer, né? Um cara que sabe o que faz com a bola. É impressionante. Ele não faz erro bobo, né? E hoje o voleibol ele é jogado ponto a ponto. Né? Então, assim, eu acho que esse ano a mais abriram novas possibilidades, claro, né? Mas essa Superliga vai ser muito importante. A VNL vai ser fundamental para a gente poder colocar em prática algumas coisas, mas poder fazer essa garotada rodar ainda mais, né? É claro e público o desempenho do Vacari, como é que tá jogando, com a alegria e enfim, motivado, sabe? Você vê que ele tá vivendo um bom momento. E esporte é momento, né? Então, assim, falando agora de oposto, né? O Wallace é um cara que a gente sabe o que ele pode nos oferecer. Né? Um cara que não deixa dúvidas do que ele pode nos oferecer, até onde ele pode chegar. Está jogando um campeonato turco muito bem, né? É o maior pontuador da competição,
com uma efetividade muito grande, um nível de eficiência muito alto também. Claro que o nível de exigência não é uma Superliga italiana, não é uma Superliga brasileira e nem uma polonesa, mas é um campeonato interessante e ele vem fisicamente muito bem, uma qualidade de salto boa, a gente está acompanhando bastante jogo a jogo. Então é um cara que a gente sabe o que ele pode nos dar e não é pouca coisa, é muita coisa. Então você tocou num assunto muito importante, que é a questão emocional, motivacional e tudo mais, né? E eu tenho certeza que para os Jogos Olímpicos ele vem com tudo, né? É um tiro curto e eu não tenho dúvida que a gente vai poder contar com ele. Claro que dando sempre as oportunidades também. O Alan, o garoto que surgiu aí o ano passado, né? Fez uma campanha maravilhosa, desde o Sul-Americano, o Pré-Olímpico e na Copa do Mundo. Então, sim, claro, o Wallace e o Alan são dois nomes fortes, né? Mas nós temos que pensar também na possibilidade de ter um gigante ali. Temos que ter, né? Porque não adianta a gente olhar só para o nosso, nós temos que ver o cenário internacional também, o que está acontecendo. Então, a briga vai ser boa. Levantador, Bruninho é o nosso capitão, é um cara que, com certeza, é um pouco da nossa marca, né? Hoje em dia, no voleibol, um cara que, enfim, o voleibol brasileiro tem um pouco a cara dele também, então é um cara indispensável, né, dentro do nosso esquema. E o outro fica realmente uma grande dúvida, porque o Cachopa, ele amadureceu muito nesses 2 últimos anos, né? Ele teve muitas oportunidades. O ano passado ele jogou praticamente toda a VNL. O Bruninho veio se incorporar somente na Sérvia, só em Portugal, no jogo contra a Sérvia, e ele tocou sozinho, ele e o Thiaguinho, e foi muito bem. E depois ele jogou titular até o final. Nós precisávamos dar essa condição para ele. O Bruninho ficou jogando, revezando com ele, mas ele quase que efetivamente, ele, o Alan, o Flávio, enfim, foi muito bom esse espaço, né, que foi criado para ele. E hoje é um jogador pronto. É um jogador pronto, muito preciso, com uma personalidade muito forte, mas ao mesmo tempo nós temos outros levantadores, né? Um deles, que é o William, que é um jogador que faz toda a diferença quando a bola está na mão dele. Toda a diferença, né? Toda a diferença. É um jogador maduro, é um líder dentro de quadra, um cara que pode a qualquer momento mudar a história de um jogo. Então nós temos que estar muito atento. Por quê? Porque Jogos Olímpicos, vocês dois são expertos nisso, né? Primeiro, são 12 atletas, nós temos que pensar em tudo, né? Até o segundo oposto nós temos que pensar, porque nós vamos com 3 centrais só. Então, assim, é um quebra-cabeça bastante interessante e aquilo que nós falamos, né? Esporte é uma questão de momento, a gente espera fazer a melhor preparação possível para chegar, né, em Tóquio, lá em julho, da melhor maneira possível, né? Todo mundo na sua melhor condição. Ô, Renan, é aquela história, né? Tudo que tá ruim pode piorar, mas nesse caso é o contrário, tudo que tá bom pode melhorar. Então, se o Carlão te der uma pressão, eu vou piorar agora. Vamos falar de outras 2 posições que, na minha opinião, você já citou, já antecipou a questão de que são 12 jogadores na Olimpíada. Então, é uma configuração diferente, são brigas de posições diferentes. Então, assim, num contexto de 14 jogadores, você leva 4 centrais, 2 líberos. No contexto de 12 jogadores, a tendência é que se levem 3 centrais e 1 líbero só. E aí é a disputa mais bacana de todas, né? Na minha opinião, 4 centrais que estão aí, quer dizer, o Lucão e o Maurício Souza, que são os titulares, os caras que venceram a Rio 2016, depois uma briga boa aí entre Isaac, Flávio e outros que podem surgir para 3 vagas. E na questão do líbero, acho que o Thales está bem à frente de qualquer outro, tem o Mike também, e só que o Thales jogou esse tempo inteiro na seleção sempre com outro líbero, então seria a primeira competição que ele estaria indo como o único líbero do time. O que o Renan pensa em relação a essas 2 posições e especificamente ao Thales como principal líbero? Bom, falamos de opostos, né? Levantadores. Fala o time aí. Agora, vamos lá. É interessante, isso aí tudo faz a gente pensar, faz a gente raciocinar. Nós temos grandes centrais hoje no Brasil, né? Sem dúvida alguma. Alguns já extremamente consagrados, outros que estão buscando o seu espaço, como o Flávio, que fez um ano maravilhoso. Nós temos garotos surgindo interessantíssimos, como o Pinter, aqui do Minas, que fez já uma Superliga, foi um dos melhores centrais do ano passado. O Otávio fez uma Superliga fantástica, talvez um dos melhores centrais da Superliga passada foi o Otávio, né? Ele entrou de uma forma esplêndida aqui no Sada. Então, assim, nós temos grandes jogadores, o Isaac, que já vem
sempre sendo utilizado pela seleção brasileira, né? E aquilo que você falou, Norberto, quando você tem quatro e ainda podendo revezar, né? Um quinto ponteiro nessa VNL, viajando, troca e tudo mais. Os Jogos Olímpicos não tem isso. Você tem que ter 3 e deu, ou 4, né? Você escolhe, né? Mas, teoricamente, a composição é essa, né? São 3 e um líbero. Sendo que eu já tenho algumas informações que tem seleções que vão levar 2 líberos, né? E 3 ponteiros só. 3 centrais, 3 ponteiros. Então, assim, vai muito do que as ferramentas que eles têm na mão, né? Então, assim, a briga vai ser realmente muito boa. E a questão do líbero, a gente vai ter que ver essa configuração, mas a tendência é que a gente vá com um líbero só. O que aconteceu? Até o classificatório olímpico, nós usamos, inclusive, lá 2 líberos, o tempo todo, né? O Mike é um excepcional defensor, né? E o Thales tem uma qualidade de passe incrível. Então, no próprio pré-olímpico, a gente usou muito os 2 líberos. Na Copa do Mundo, a gente já não fez isso. A gente já começou a fazer um laboratório para a Olimpíada. Mesmo tendo 2 líberos, só o Thales fazia o tempo todo e acabou sendo o melhor líbero da competição, né? Ele teve uma competição muito boa, acabou sendo. Mas o crescimento, né, do Mike, do Rogerinho, tanto o Thiago Brandli, que está agora, que também teve sua chance já até a Rio 2016. Enfim, nós temos bons líberos, né, e a briga vai ser muito boa. Claro que o Thales a gente já conhece mais, a gente sabe o que ele pode nos oferecer, mas o Mike está crescendo realmente demais nessas últimas competições, está amadurecendo muito, assumindo muito essa posição, porque é também uma posição, e o nosso referencial ele é duro, né? Nós temos o Serginho, o Escadinha como referência, então o sarrafo é alto, então realmente não basta ser só tecnicamente muito bom, tem que ser também um líder dentro de quadra. E, Renan, Olimpíada era em 2020, né? Agora passou para 2021. Tu acha que a gente ganhou mais tempo? Esse adiamento atrapalhou? Nosso grupo, Rússia, França, Estados Unidos, Argentina e Tunísia. Tá bom esse grupo? O que é que você acha? Excelente grupo, vai. Bem melhor estar no grupo forte, vai, diz aí. Não, a história mostra isso, que é importante. São Jogos Olímpicos, cara. Você não tem que ficar escolhendo nada, né? Você tem que jogar um jogo por vez, como se fosse o jogo mais importante da vida, porque cada jogo, cada set ali conta uma classificação. Cada set conta uma classificação. E então vai ser duríssimo, né? O grupo ele é muito forte, mas nosso primeiro jogo é contra a Tunísia, dia 24 de julho. Então nós vamos ter que crescer muito dentro da competição, chegar muito bem já, né, com o grupo já bem redondo. Eu acho que esse um ano a mais, a gente sempre fala, né? Ganhamos um ano a mais de preparação. Sim, ganhamos um ano a mais de preparação, mas tiraram um ano nosso, né? Um ano que, infelizmente, não foi feito nada. E a gente vinha num crescente bastante interessante em 2019, combinando com a Copa do Mundo, enfim. O trabalho vinha sendo feito de uma forma bem consistente. Deu esse break agora, vamos retomar com tudo em abril, mas aquilo que eu falei no início, é muito importante, né, esse reinício agora nos clubes. Eu já estou vendo que o pessoal está se apresentando de uma maneira muito, muito legal, muito interessante, né, pelo menos que a gente conseguiu ver nas finais dos campeonatos estaduais. E agora vamos ver nessas competições que antecedem um pouquinho a Superliga aí, como vai acontecer, né? Porque a Superliga realmente é uma competição que vai balizar muito a gente. Ô, Renan, não tivemos Liga das Nações em 2020, tivemos praticamente nada, né? O voleibol está voltando agora, mas ela está confirmada para 2021. A gente não sabe em que cenário, né? Se vai ter vacina, se não vai ter, enfim, é uma grande incógnita aí. Como fazer o planejamento da seleção brasileira num cenário como esse, né? E assim, do ponto de vista técnico, tático, físico, enfim, qualquer aspecto que você escolha aí. O que você quer muito que a seleção melhore ainda? Cara, nós temos que... primeira coisa, continuar acreditando naquilo que a gente vinha fazendo. Ou seja, a gente diz, temos mais um ano, novos garotos podem ter algumas oportunidades, mas nós não vamos sair trocando tudo, né? Claro que tem garotos aí que estão fazendo fizeram uma ótima campanha na última Superliga, estão fazendo agora também, tenho certeza que vão fazer, mas nós vamos ter um grupo, eu não quero abrir muito esse grupo, ele vai ser um grupo reduzido para ter condição de jogar uma VNL e depois encarar uns Jogos Olímpicos.
Mas eu acho que o nosso desempenho, porque mudou completamente, não é? Mudou completamente o planejamento, né? Para a VNL, se nós tivéssemos tido esse ano normal com competições, a VNL, do ano que vem, certamente ela seria um laboratório para os Jogos Olímpicos. E eu acho que agora, mais do que nunca, vai ter que ser um tiro único para a gente chegar bem nos Jogos Olímpicos. Não vai dar para ficar dando muito repouso, porque os caras já vêm de um ano parado. Todo mundo vem de um ano parado, né? Se nós tivéssemos feito um ano cheio, mais uma VNL, quer dizer, uma Superliga, VNL e Jogos Olímpicos, tem alguns jogadores que você teria que dar uma segurada. Mas todos aí vieram de 6 meses parado. 6 meses parado, né? Então, assim, achar esse justo equilíbrio, eu acho, de intensidade, volume, carga de treinamento vai ser fundamental. Então, tecnicamente falando, um dos fundamentos que a gente ainda, acho que o Brasil ainda pode melhorar muito é a questão saque-bloque, não tenho a menor dúvida, né? Ganhar mais consistência. Eu estou com um estudo muito legal da época do Mundial e da Copa do Mundo, né? Brasil, em comparação com todas as outras seleções. Então, nós temos um nível de passe, defesa, ataque, contra-ataque, transições, assim, muito boa. E saque a gente pode melhorar ainda, como consistência e agressividade. E o sistema de bloco também é uma coisa que tem margem, eu acho, para crescimento. Já melhoramos bastante, mas tem margem para crescimento ainda. E, Renan, a gente vai estrear na VNL dia 14 de maio. Primeiro adversário nosso é a Argentina. Marcelo Mendes, obviamente dirigindo o Cruzeiro, como o Norberto falou, um técnico consolidado. Como é que você vê isso? Acho que dificulta alguma coisa para a gente? Como é que você está vendo a Argentina como nosso adversário? Norberto, Carlão, muita gente pergunta quem são os principais candidatos aí ao pódio nos Jogos Olímpicos. E aí nós temos os tradicionais, né? Que é a França, Itália, Rússia, Estados Unidos, Brasil, Polônia, esses 6. Agora, cara, a gente não pode de maneira nenhuma esquecer da Argentina. E o Japão, jogando em casa, eu acho que é o melhor time dos últimos 15 anos do Japão. Realmente está um time, e vários jogadores jogando já fora do Japão, jogando na Europa. E o time da Argentina é um time extremamente perigoso. Extremamente perigoso. É um time que, tecnicamente, é muito bom, muito bom. Tem um dos melhores levantadores do mundo, que é o De Chef, né? Tem ponteiros que estão jogando pelo mundo afora, um conhecido nosso, que é o Conte. Enfim, centrais que estão jogando nos melhores times do mundo, um líbero muito bom. Então, assim, é um time realmente consistente, né? Com uma comissão técnica excepcional, né? Que é o Marcelo e o Horácio, né? 2 profissionais. Então, assim, você falou bem, né? O nosso primeiro jogo já da VNL já é um desafio monstro. Não sei qual vai ser a estratégia deles, se vão já com a força máxima já na primeira etapa ou não. Quer dizer, aí cada técnico, cada staff técnico vai ter a sua concepção de trajetória e estratégia até os Jogos Olímpicos. Gosto nem de te perguntar agora, porque temos muita coisa a fazer ainda nesse ano de 2020, no ano de 2021, mas o público em geral tem sempre essa curiosidade. Qual é a ideia do Renan pós-Olimpíada? A sua decisão de permanecer ou não tem a ver com o resultado ou já tem alguma coisa em mente? Quer continuar ou não quer? Enfim. Pô, Norberto, eu não saberia dizer agora não, assim, mas claro que quando eu assumi dia 10 de janeiro de 2017, foi uma decisão bem difícil, uma pressão enorme, as coisas estão acontecendo de uma forma boa, se tudo correr, né, da maneira que a gente espera, ou seja, o time, a seleção crescendo e a gente conseguindo apresentar um bom trabalho, ou seja, tirando o melhor que nós temos. Claro que dizer aqui a garantia de medalha ou não, cara, resultado é o dia a dia, enfim, é difícil você prometer alguma coisa. O que a gente pode prometer é que a gente vai chegar numa condição muito boa nos Jogos Olímpicos e nós temos, né, uma equipe muito forte. Então, eu acredito muito no desempenho do Brasil. E quanto
ao Renan, eu teria, sim, né? Eu nunca falei sobre isso, mas já que você perguntou... Pois é, não queria deixar passar essa oportunidade. Foi a primeira vez que me perguntaram e a primeira vez que eu vou responder. Sim, eu gostaria, né, de ter mais um ciclo, até porque eu estava conversando com alguns amigos, né, e ele estava dizendo o seguinte: esses ciclos nossos foram de 5 anos. E normalmente a preparação de um ciclo olímpico são 4 anos. Ou seja, o próximo ciclo olímpico tiraram um ano. Por isso, a minha ideia agora era de já, a partir de abril, começarmos já uma preparação também para como se fosse uma seleção B para esses garotos não perderem esse um ano de preparação para... Né? Então, assim, é claro que tudo envolve uma questão de orçamento e tudo mais, mas a ideia foi muito bem vista e a ideia é que a gente já comece também agora em abril já uma preparação para termos a oportunidade de trabalharmos 4 anos também com essa nova geração. Porque em Tóquio, né, muitos garotos, né, vocês passaram por isso, já estão com uma idade bastante avançada e fatalmente nós não vamos contar com, sei lá, 30%, 40% desses atletas para Paris. Então já temos que começar a preparar alguma coisa já a partir de abril. Não podemos deixar para começar a preparar lá depois de Tóquio. Tem que ser já. Ó, Carlão, que ótima notícia, hein? Esprememos bem, ele mandou uma notícia bacana para o mundo do voleibol aí. Isso é bom, mas eu concordo com o Renan, você tem que ter uma continuidade, né? Eu acho que você ter só um ciclo olímpico é muito pouco para você mostrar o seu trabalho. Né? E a gente finalizando esse papo, né? Desejar muito boa sorte para o Renan, um papo muito esclarecedor, agradecer a presença dele aqui e pedir que a galera acompanhe, né, essa Superliga. Começa em novembro, você vai poder acompanhar tudo no Sport TV, no GE. Globo, muitas informações. E mais uma vez, Renan, te desejar muito boa sorte, agradecer sempre aí, um papo inteligente, muito esclarecedor, mostrando que você está muito preparado para não só continuar na seleção, né, mas representar e comandar a seleção muito bem em Tóquio. Bom, obrigado pelas palavras, Carlão. É sempre muito bom falar com vocês dois. Pô, é bom demais, né? A gente fala o que pensa e é muito legal. Enfim, obrigado pela oportunidade aí. Vamos torcer que essa Superliga realmente seja um sucesso, porque todos nós dependemos muito dessa competição. Grande abraço, Malber. Grande abraço, Carlão. Sorte, Renan. Valeu, obrigadão. Valeu, um abraço.